E o Cláudio Rezende está na área, com notícias do Atlético amanhã. Tem jogo decisivo na Sul-Americana. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo. E só a vitória interessa ao Atlético. O Cienciano tem um ponto a mais. E os peruanos jogam pelo empate para garantir o primeiro lugar do grupo. Para o Atlético, os 3 pontos, né, vencendo, ultrapassa o Cienciano e garante a vaga, porque só um time de cada grupo vai direto às oitavas. O segundo colocado tem que disputar o play-off contra um dos times que vão vir da Libertadores, né? Aqueles terceiros colocados dos grupos da Libertadores tem play-off aí com esses segundos colocados da Copa Sul-Americana. No Galo, a boa notícia hoje é que o Bernard, que ontem ficou fora do treino, ele participou normalmente, já melhor da gripe, e aí o Cuca pode, inclusive, se quiser, repetir o time, né? Que jogou contra o Corinthians no fim de semana. É bom lembrarmos que o Atlético ainda não vai ter Guilherme Arana, Coelho, que são 2 titulares importantes, seguem em tratamento de lesões musculares. Agora há pouco, Cirilo, teve uma vitória importante também do Sub-20 do Atlético. O Galinho jogou no Sesc Venda Nova e fez 3-2 contra o Juventude. Chegou a fazer 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo deu um susto ali, né? Tomou 2 gols, mas conseguiu segurar a vitória, que era o mais importante. O time sai da zona do rebaixamento. Agora com 12 pontos, pula para 16º colocado. Sinal eletrônico marcando 6h45. O Galinho, né? O Atlético que vem fazendo uma reformulação nas categorias de base. E conosco aqui na turma do bate-bola, quem esteve presente lá, acompanhou o Paulo Brax, CSO do futebol do Atlético. Enfim, saiu essa vitória, né? Foi com sufoco no final, mas os 3 pontos importantes para a meninada aí, hein, Paulo Brax? Vitória importantíssima, apertada, sofrida, mas a gente estava precisando, muitos empates, e vamos continuar aí essa evolução. A gente estava jogando bem e agora está vendo o resultado. A gente queria muito ganhar esse jogo e deu certo. Foi realmente importantíssima essa vitória, né, Paulo? Vamos falar também agora da questão da janela. Aproveitar o Paulo Brax aqui na turma do bate-bola pelo seguinte, né? Algumas informações de que não estava tendo alinhamento, reuniões com o Cuca. Hoje o Cuca deu uma entrevista mais cedo, né, para nossa colega Laura Rezende, do Globoesporte.com, dizendo que não, que está tudo alinhado. Ele conversa diariamente, né, com você, Paulo Brax, com o Vitor, na cidade do Galo, e que estão tudo bem alinhado, sim. Mas como não tiveram ainda contratações, além do Dudu, né, que veio antes, que as coisas começam, segundo o Cuca, a ganhar uma proporção grande, mentiras começam a aparecer. Paulo Brax, sua palavra com relação a esse alinhamento da janela de contratações e as conversas com o Cuca. Estão acontecendo ou não estão? Ô Cláudio, temos conversas diárias sobre planejamento, sobre elenco. Não são conversas semanais, não, são diárias. Desde que eu cheguei aqui, aliás, antes de eu chegar aqui, os atletas que estavam no Atlético, Natanael, Júnior Santos, tiveram participação do Cuca, da comissão técnica. E desde que eu cheguei, Coelho, Caio Paulista, Vitor Hugo, Rony, recentemente Dudu, etc., todos. E não poderia ser diferente, o projeto é um só. E a gente não poderia fazer nenhum tipo de movimento sem ouvir a comissão. Então, houve ou a indicação ou a chancela. E vai continuar dessa forma, né? Hoje, por exemplo, teve uma reunião de quase 3 horas antes do treino, a gente projetando a janela. Vai ser uma janela difícil para o Atlético, porque a gente tem uma limitação de orçamento. A gente vai trabalhar com a estabilidade financeira do que foi autorizado fazer, e a comissão está todos cientes disso, mas a gente não vai deixar de fazer o possível para evoluir, para subir o andar e para continuar sendo bastante competitivo, como a gente está sendo desde o início do ano. São as nossas 4 competições, ganhamos o Mineiro, vamos lutar para classificar na Sul-Americana amanhã, o sorteio da Copa do Brasil sexta-feira, e no Brasileiro continuar a nossa ascensão. Então é isso, eu acho que a gente vai tentar entregar para o Cuca, para o Atlético, o melhor time nessa janela, e a gente seguir evoluindo. Tá bom, obrigado então, a participação importante, palavra do homem forte do futebol do Atlético, o CSO, o Paulo Brax, principalmente sobre essa situação, né, Cirilo? O torcedor fica muito preocupado, como que o Atlético vai conseguir reforçar o elenco, o Cuca tá participando ou não, como que tá essa situação, porque a janela abre segunda-feira, e o torcedor tá querendo um time mais forte no segundo semestre, e aí o Paulo Brax esclareceu, falou a respeito, Cirilo.
Abraço ao Brax, obrigado pela gentileza em falar com a gente. Importante, Edu, ontem a gente falava de alinhamento de expectativas, né? Que o Brax tenha falado, né? Sobre como, na visão dele, vai ser a janela. Ele diz de uma janela que vai ser difícil. Ele fala de limitação orçamentária. E quando você tem limitação orçamentária e você não pode sair... A torneira não está aberta, né? Você ficar na gastação de dinheiro... vai exigir criatividade, né? Vai exigir assertividade, né? Você tem pouca coisa para gastar, você tem uma limitação financeira, vai exigir assertividade essa janela do Galo e vai precisar de uma composição importante para esse meio do ano, que o time precisa ser mais equilibrado, né, Edu? Precisa. O Cuca já falou que precisa de reforços, não são muitos, mas são reforços pontuais e importantes para justamente dar equilíbrio não só ao time principal, mas ao elenco, principalmente. Você precisa de elenco, Cirilo. O Atlético precisa equilibrar o seu elenco, e já desde o ano passado. Por quê? O reflexo está no campo. O Paulo Brax falou do time sub-20 que empata muito. O profissional é a mesma coisa. Os últimos 16 jogos do Atlético, a metade foi empate. Foram só 2 derrotas, mas são 8 empates nos últimos 16 jogos. Se você fizer o recorte para os últimos 11 jogos, só tem uma derrota, mas são 5 empates. Um empate na Copa Sul-Americana, na fase de mata-mata, pode te levar à próxima fase. 2 empates. Na Copa do Brasil é a mesma coisa. Agora, uma sequência de empates no Campeonato Brasileiro te leva para a ponta de baixo da tabela. São Paulo tá aí para contar a história, né? Isso, e o Atlético ano passado também. Empatou muito. Empatou muito. O América, ano passado, na B, empatou muito e ficou pelo caminho. O campeonato de regularidade, o Campeonato Brasileiro, ele não permite empate. Porque o empate, você perde 2 dos 3 pontos. Você perde muito mais. Agora, o mata-mata é diferente. Então, para o Atlético ter esse equilíbrio, não só de elenco, de time, mas nas competições, é fundamental que se acerte, que seja assertivo nas contratações. E mais uma rapidinha. Eu espero que esteja alinhado mesmo lá dentro e que não tenha gente dando notícia que não tem conversa e gente dando notícia que tem conversa. É preciso que lá dentro do clube as notícias sejam alinhadas também para a imprensa.